Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre reação em cadeia polimerase, PCR. O trabalho apresentado para a disciplina de Dinâmica da Comunicação Celular em Farmacologia 1, no programa de pós-graduação de Farmacologia da UFSC. O nosso grupo é formado pelos discentes Juliano, Sara e Tamires. Em 1983, o bioquímico Carl Mullis desenvolveu a técnica denominada PCR, onde anos depois ele recebeu o Nobel em Química por essa descoberta. Nos dias atuais, a técnica PCR é considerada de grande importância revolucionária para a biologia molecular, sendo bastante utilizada no nosso cenário atual de pandemia. Essa técnica consiste na detecção e amplificação in vitro de regiões específicas de ácidos nucleicos, o cDNA. Essa metodologia vem sendo amplamente aplicada em diversas áreas, como exemplo, a identificação de polimorfismo, genotipagem, detecção de micro-organismos, quantificação de determinadas substâncias, entre outros. Para o desenvolvimento dessa metodologia, é necessária a utilização de alguns componentes, sendo eles ilustrados aqui abaixo, onde temos a DNA polimerase, uma enzima na qual realiza a síntese de uma nova fita de DNA, gerando cópias in vitro, DNA Armold, que é obtido a partir da amostra, o tampão, que é mistura de sais, na qual possibilita condições fisiológicas para que a DNA polimerase realize a cópia de fitas de DNA, os DNTPs, que são nucleotídeos, componentes básicos das moléculas de DNA, os primers, que são pequenos fragmentos de DNA que são responsáveis pela identificação do local correto a ser amplificado, e o termociclador, que é responsável pelas alterações das temperaturas que levam à desnaturação da molécula de DNA ou cDNA, ao anelamento dos primers e ao alongamento das novas cadeias de DNA. Em um tubo, é adicionado todos os componentes citados anteriormente e encaminhado para o termociclador. O termociclador ele é composto por um bloco capaz de aquecer e resfriar de acordo com o sentido da corrente elétrica aplicada. Ele divide a reação de PCR em 3 etapas, que são a desnaturação, o anelamento e a extensão. A primeira etapa é a desnaturação, onde ela é caracterizada pelo aumento da temperatura, que vai variar de 91 a 95 graus Celsius, com a finalidade de romper as pontes de hidrogênio, permitindo assim a abertura da dupla fita do DNA. Após a desnaturação, vai ocorrer a segunda etapa, o anelamento, onde ele está relacionado com a ligação dos primers na região específica que se deseja amplificar. Essa etapa ela vai ser caracterizada pela diminuição da temperatura, que vai ficar entre 55 a 62 graus Celsius. Essa temperatura ela está diretamente relacionada com a composição dos primers. Na terceira etapa, ocorre a extensão, onde vai ter a ativação da DNA polimerase a 72 graus Celsius e subsequente a síntese de novas cadeias de DNA, conforme ilustrado abaixo. Essas alterações de temperaturas ocorrem em torno de 30 a 40 vezes e são chamadas de ciclo. Para a confirmação da amplificação, os produtos da reação podem ser submetidos à eletroforese em gel, onde ocorre a separação dos fragmentos para posterior identificação. O meio de suporte, como o gel de agarose, fica imerso em tampão com eletrodos nas extremidades da cuba, como pode ser visto aqui na imagem à esquerda. E com a formação do campo elétrico, as moléculas migram em direção ao polo com a carga oposta, no caso do DNA, em direção ao polo positivo. O tamanho e carga dos fragmentos vão determinar a velocidade com que migram, fazendo com que se separem. E a concentração do gel vai determinar a eficiência da separação, a depender do tamanho das moléculas. Então, junto à amostra, é feita a corrida também de um marcador. Aqui na imagem a gente pode ver ali como um M, está sinalizado ali como marcador, que ele vai ser o marcador da massa molecular. Então, posteriormente, a gente vai verificar a presença dos fragmentos de interesse na amostra por comparação com os diferentes tamanhos de fragmentos que tem no marcador.
Também é possível quantificar o material genético em determinada amostra através do Real-Time PCR. Nele será adicionado um componente fluorescente como, por exemplo, o CyberGreen, que se intercala na cadeia de DNA emitindo fluorescência, ou o TACMAN, uma sonda por uma sequência específica do DNA, que emite fluorescência no momento de extensão. A fluorescência emitida será detectada por um termociclador com detector de fluorescência, e através de um software será plotado um gráfico com a intensidade de fluorescência por ciclo. O mesmo irá definir o threshold, um limiar acima dos ruídos, onde será verificado o CT, ou Cycle Threshold, ponto onde a quantidade de fluorescência ultrapassa o limiar e possibilita correlacionar a fluorescência com a quantidade de DNA, a partir de uma curva padrão. O Real-Time PCR também pode ser utilizado para amplificar DNA complementar obtido a partir da atividade de transcriptase reversa, que será falado a seguir. Outra maneira de analisar a expressão de genes pode se dar através da técnica de transcriptase reversa seguida da reação em cadeia de polimerase. Neste caso, uma população de fitas de RNA são convertidas em fitas de DNA complementar através da enzima transcriptase reversa. Essa técnica, acompanhada da PCR em tempo real, é muito utilizada para análise de expressão de genes, uma vez que o RNA ele é responsável pela síntese de proteínas. O procedimento aqui consiste a partir de um RNA extraído, que pode ter vindo de um tecido ou de uma cultura de célula, por exemplo, e será então utilizado um primer, e esse primer a gente vai escolher dependendo do que estamos buscando. Este primer vai servir de iniciador, onde a enzima transcriptase reversa irá se ligar e sintetizar o DNA complementar com a adição dos nucleotídeos. E ao fim da síntese do DNA complementar, nós temos uma fita híbrida, então, de DNA e RNA. E nesse caso a gente utiliza RNases para degradar a fita de RNA e ficarmos apenas com o DNA complementar. Este DNA então será utilizado na PCR, conforme a gente já explicou aqui neste vídeo. Trouxemos aqui então um exemplo de aplicação da técnica de PCR na pesquisa científica. No caso deste trabalho, foi utilizada a técnica de RT-PCR, onde o objetivo era determinar o comportamento dos níveis séricos de uma proteína, que é a troponina 1, em pacientes em hemodiálise submetidos a um determinado procedimento, e como os níveis de troponina estavam associados à expressão de um peptídeo, a irisina. Então, para responder essa pergunta, uma das ferramentas utilizadas foi através da técnica de RT-PCR. Então, esse grupo de pesquisadores, eles extraíram um RNA do sangue dos pacientes, e com este RNA eles produziram as fitas de DNA complementar, utilizando a enzima transcriptase reversa. Então, eles pegaram esse DNA complementar e colocaram num tubo, junto com os primers iniciadores, que aqui tem o desenho dos primers de cada molécula que eles utilizaram neste estudo, com destaque para a irisina. E além de colocar o DNA e esses primers, também foi colocado o tampão, as enzimas e os nucleotídeos, para que a reação acontecesse no termociclador. Nisso, então, eles analisaram a relação da irisina e da troponina 1 em pacientes que passaram por tal procedimento, que era então hipotetizado como protetor. Eles viram que os níveis dessa molécula não foram alterados com tal procedimento. Eles viram isso através uma das técnicas que usaram era o RT-PCR.